Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Empresas Lucrativas. E hoje eu quero te ajudar a fazer uma análise financeira do teu negócio, um fechamento do mês, que é algo que todo empresário precisa fazer. Às vezes entra mês, passa mês, e o empresário não para analisar seus números, ver quanto foi o faturamento, comparar em relação ao mês anterior, em relação ao ano passado, mesmo período, né? Sua empresa é mais sazonal, analisar mais de contribuição, despesa fixa, lucro operacional, resultado líquido, investimentos. E tudo isso eu quero mostrar de forma simples, como quando você tem os controles financeiros, como isso pode acontecer, né? E eu vou aproveitar uma empresa que eu estava fazendo uma análise hoje, para que a gente possa analisar junto e te dar um exemplo de como você pode fazer aí também na sua empresa, para facilitar o teu dia a dia e te ajudar na tomada de decisão do teu negócio. Deixa eu só melhorar aqui a apresentação para que fique melhor. Botar aqui em tela inteira, certo? Essa aqui é uma empresa assim que aí a gente está fazendo análise das vendas aqui da empresa e todo o fluxo de caixa, né? Isso aqui é no modelo da DRE, mas baseado no fluxo de caixa, ou seja, efetivamente o que entrou e o que saiu da empresa. E eu estou fazendo o fechamento do mês de maio e, ao mesmo tempo, eu estou analisando maio de 2022 para comparar, ter um parâmetro em relação ao ano anterior e também o mês anterior, né? Assim, rapidamente olhando, a gente já consegue perceber aqui que o faturamento do ano passado foi 437 mil, esse ano foi 598. A gente vê que houve um crescimento aí expressivo em relação às vendas do ano passado. Em relação a abril também, nós vemos um crescimento aqui em torno de 40%, é que ele já calcula, em relação ao faturamento de abril. E essa, como é uma empresa sazonal, ela realmente ela tende a ter um faturamento em maio maior do que de abril mesmo. Isso aí já é um resultado esperado, né? Outra coisa aqui que a gente analisa são os custos variáveis, né? Como você pode ver aí, essa empresa, o ano passado, teve um custo variável menor, esse ano gastou mais, né? E gastou menos até em relação ao mês de abril. Isso vai refletir depois aqui embaixo, que eu vou chegar aqui. A gente pode ver que o resultado líquido aqui em abril foi negativo. A empresa fechou o mês de abril com 88 mil negativo e em maio 123 mil positivo. Mas a gente vai chegar aqui embaixo. E aí, assim, você vê que quando você tem essas informações bem condensadas, né? Porque ali a empresa vai lançando todos os valores dia a dia, ela vai tendo essas informações e aí no final a gente faz o fechamento. Como ela lança já no sistema, na planilha, fica fácil. A própria planilha já faz a soma de todos os valores e me dá o resultado final. Mas outra coisa aí que é interessante antes de fazer qualquer análise, né, é ter a certeza de que todos os lançamentos foram feitos, né? E aí, quando você vai fazer essa análise, essa planilha, você tem que ter a certeza, né, que tudo que você pagou e tudo que você recebeu estão inclusos aí no teu sistema, na tua planilha, né? Assim, às vezes o que você paga e recebe em dinheiro aí pode se perder, mas a conciliação bancária vai te ajudar muito a ter certeza. Se você faz a maior parte da sua movimentação na sua conta bancária, você vai comparar o que está lançado no teu sistema ou na tua planilha com o que está no banco, ou seja, todos os lançamentos do banco, pelo menos, tem que estar aí na sua planilha. Isso a gente chama conciliação bancária. Olhar o que está aqui no teu sistema ou planilha e conferir com as informações também lá no banco, né?
E outras questões também que podem distorcer essa nossa análise, né? É caso haja contas que não foram pagas, né? A questão da sazonalidade, como eu falei, né? E essa empresa é um caso de sazonalidade, porque tu poderia achar que a empresa teve um crescimento ali de 40%, mas que na prática já estava esperado um certo crescimento. E surpreendeu, na verdade, o mês de maio, né? Não era esperado um crescimento tão expressivo, porque ela vem no acrescente desde o começo do ano, e agora nesses meses ela tem realmente um aumento de faturamento. Aí essa sazonalidade a gente já sabe, e a questão do estoque. Como a gente viu ali na planilha, assim, ela teve uma despesa maior com fornecedores com custos variáveis no mês de abril. Isso, de certa forma, atrapalhou o resultado de abril, porque ela realmente foi uma questão estratégica, assim, para fazer um estoque maior, para atender a demanda de maio, mas a empresa acabou não tendo lucro, o resultado líquido dela foi negativo no mês de abril, porque ela gastou muito e acabou, assim, fechando o mês de abril com estoque alto. E esse estoque, de certa forma, boa parte foi vendida no mês de maio, mas ainda assim a empresa comprou demais. Isso refletiu aí no resultado. E aí outra coisa assim para a gente observar também, porque pode impactar o teu resultado, é a questão se houve alguma anormalidade naquele mês. Ou seja, aqui os números vão nos dar muita informação, mas é importante que você também tenha clareza de tudo que está acontecendo aí na tua empresa. Por exemplo, se houve um aumento na inadimplência, se você vende no boleto, por exemplo. Por incrível que pareça, tem algumas empresas ainda que vendem no crediário, né? Que é uma coisa assim, que é muito arriscada, porque não tem garantia, né, do cliente vai pagar, às vezes você é negativo, às vezes põe uma promissória, mas hoje com o cartão de crédito, especialmente para o pessoal do varejo, facilita para sair desse crediário e entrar numa venda mais segura, né, que diminui o risco de inadimplência. Mas também tem muita empresa que vende aí no boleto, vê se teve esse aumento de venda no boleto, ou até estorno, né? Tem empresas que têm, às vezes, um número expressivo de estorno, né? E aí também eu vou trazer aqui algum gráfico para que a gente possa ter uma visão macro aqui também do resultado da empresa. Então, até como você pode ver, isso aqui são alguns gráficos que aqui, logo aqui do lado esquerdo, a gente vê a receita de vendas e o resultado líquido. Aqui desse lado, e aqui também a gente vê que a receita de vendas, né? A gente vê que janeiro foi um pouquinho maior, diminuiu em fevereiro, março aumentou, teve uma queda, uma pequena queda em abril, e em maio teve um aumento significativo das vendas, né? O resultado líquido, que é o que ficou ali de dinheiro para a empresa, né? Ó, janeiro, fevereiro um pouquinho maior, e veja assim que ele acaba sendo diferente aqui das vendas em si, do faturamento. Fevereiro teve um lucro maior. E às vezes isso se reflete num maior controle de compras, né? Com gasto com fornecedor, de custos variáveis, que foi exatamente o que aconteceu com essa empresa aqui. Aí em março também, embora um faturamento maior, teve uma queda no lucro, no resultado líquido foi negativo, abril também negativo, e nós já vimos que a empresa já teve uma compra mais alta de fornecedor. A gente viu ali que ela gastou mais em abril, né? Em março também foi a mesma situação. E aí, de certa forma, ficou com uma situação confortável em maio, porque aí, como ela estava com estoque alto no fechamento de abril, o mês de maio não precisou investir tanto em fornecedor, a não ser as compras que já tinham parcelado, e aí deu um resultado líquido maior também para a empresa. Outra informação que a gente analisa aqui é a questão da margem de contribuição. Deixa eu colocar ela aqui. Margem de contribuição. E a margem de contribuição, que é tipo o lucro bruto dessa empresa, né? Ó, janeiro, que vai, se a gente comparar aqui com o resultado da empresa, às vezes vai
vai ter às vezes, uma aproximação com a receita de vendas, né? Deixa eu até comparar a receita de vendas, a gente vê que tá um pouco diferente. Por exemplo, março, aqui aumentou as vendas, mas a margem de contribuição foi menor. Como eu disse, assim, a empresa gastou mais com o fornecedor. Em abril foi bem menor, tá vendo? Porque a margem de contribuição é o lucro bruto, né? Quando você tira suas despesas, seus custos variáveis. E aí deixa eu exemplificar aqui na própria planilha para que a gente possa ver. Pronto, a margem de contribuição é que aí tirou o Simples Nacional, taxa de cartão, imposto estadual, fornecedores, frete, custo com embalagem e algum outro fornecedor que a empresa pague, né? Ou seja, a sua margem de contribuição vai ser exatamente esse lucro bruto. Você tira todos os custos variáveis e aí vai aparecer sua margem de contribuição. Deixa eu voltar aqui para os gráficos para que você possa ver, tá vendo? Tem essa diferença em relação à receita. Em abril teve aqui uma receita, assim, não variou muito, mas a gente vê uma queda significativa aqui em abril da, da margem de contribuição. Deixa eu comparar aqui agora com, talvez ele não apareça aqui, o resultado líquido. Deixa eu interromper aqui que a planilha travou. Mas se a gente for comparar também com o resultado líquido da empresa, a gente vai ver que esse mês de abril, vou compartilhar aqui novamente, esse mês de abril também foi negativo, né? Que a gente até tinha visto, em março a empresa fechou no negativo e abril também, e maio teve essa crescida, né? Aqui do lado a gente vê outras informações também, a despesa fixa, que realmente é para ela caminhar mais ou menos fixa. A gente vê que no mês de maio houve aqui um aumento significativo, e quando a gente vai buscar lá na outra planilha, para saber o que é que pode ter impactado, né, o mês de maio, a gente identifica assim, que teve um aumento de salário. E na prática, a gente vê que foi 36 mil aqui no mês de abril, em maio 49 mil. Mas na prática, assim, foi porque a empresa não conseguiu pagar todos os salários no mês de abril e acabou pagando mais em março, em maio. Em maio, como ela estava na situação mais confortável, ela pagou todos os salários no mês de maio mesmo. Por isso que houve essa diferença e aí já era esperado que ela tivesse essa diferença. Então, vou voltar aqui para os gráficos, né? A gente vê aqui a despesa fixa, vê também a questão de investimentos, que a empresa assim, está mais ou menos equilibrado, e até que não é um valor tão significativo que a empresa faz de investimentos, então está mais ou menos equilibrado. E também, vamos olhar aqui, o lucro operacional da empresa, assim, que é o da operação, como se diz, né? O lucro que a empresa tem sem considerar as despesas não operacionais. Que para essa empresa aqui, vê que não modificou muito, porque ela quase não tem, os investimentos são muito pequenos e, ao mesmo tempo, também não tem pagamento de empréstimo, nem retirada dos sócios. Então, quase não muda, assim, pelo menos o gráfico se comporta da mesma maneira. Se a gente olhar o resultado líquido, foi negativo em março e abril, em maio teve um crescimento. Quando a gente vai para o lucro operacional, também não modifica muito, porque a empresa não tem grandes investimentos e também não paga empréstimo, especificamente nesses meses. Já teve empréstimo no passado, mas conseguiu liquidar todos os empréstimos e hoje a empresa não paga nenhum empréstimo. E vamos voltar aqui para o fluxo de caixa para a gente entender essas informações, né? Porque quando você tem essa informação bem simplificada, às vezes rapidamente você consegue fazer uma análise dos números e entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, fazer um planejamento para que as coisas se modifiquem, né? Fazer um plano de ação para melhorar aí o resultado da empresa, né? E a gente já viu a receita, né? A margem de contribuição, as despesas fixas, né? O lucro operacional,
e o resultado líquido lá nos gráficos. Aí a gente vai fazer uma análise mais detida aqui, né, de todas as informações que estão aqui nesse fluxo de caixa. E que a gente já viu a questão da margem de contribuição, né? Comparar em maio do ano passado, em relação a agora, teve um crescimento. E aqui já, como eu tinha comentado, assim, foi muito baixo em abril. E essas informações são importantes porque o empresário ele pode se planejar para que isso não aconteça. Ou seja, se ele tem uma previsão de que haja um aumento de vendas em determinado mês, ele não precisa ou assim fazer um investimento alto de uma vez. Ele pode ir se abastecendo de mercadoria e negociando com o fornecedor, ou se for o caso, ele tem uma boa reserva financeira. E no caso foi o que nós fizemos nessa empresa. Assim, nós já sabendo desse aumento de compras, a gente criou um caixa, criou uma reserva, né, já para fazer essa compra maior no mês de abril, que foi impactar ali no resultado daquele mês. Então, embora essa empresa tenha fechado ali no negativo, como a gente consegue ver aqui, isso já era uma situação esperada. A empresa fechou aqui 88 mil negativo, já por causa das compras, né? Mas ela vinha se organizando para que nesse mês tivesse caixa suficiente para pagar todos os fornecedores e não atrasar nada, né? Então, quando você tem essa visão de longo prazo e a gente faz, às vezes, uma análise do ano todo, pega a empresa e analisa cada mês, e nessa empresa, assim a gente faz, e aí não vai dar para explorar todas as análises que nós fazemos aqui, mas dá para a gente analisar a média do ano. Eu pegar assim, por exemplo, essa empresa, eu sei que a média dela da margem de contribuição é em torno de 36%. Quando eu vou olhar aqui no mês de, de abril, eu vi que foi apenas 3%, mas em maio deu até uma margem maior, de 38%. Então, assim, quando você faz essa análise anual, ou seja, dessa empresa eu tenho a informação já do ano passado todo. Então, eu consigo comparar não só o resultado daquele mês específico, quanto eu comparo o mês de maio de 2023 com maio de 2022. Então, eu vou ter essas duas informações. E, ao mesmo tempo, eu vou poder comparar o mês de maio isoladamente em relação à média do todo o ano 2022. Por exemplo, se eu sei que a margem de contribuição tem uma média ali de 34% a 36%. Aí eu olho nesse mês se está na média ou se cresceu muito, se caiu muito. E a partir disso, eu vou criar ações para melhorar a minha margem de contribuição, né, que é o lucro bruto, aumentar. E para eu aumentar a minha margem de contribuição, ou eu preciso aumentar o meu faturamento, aumentar as vendas, ou reduzir os custos variáveis. E para isso eu tenho que analisar as duas situações, como aumentar as vendas e diminuir os custos variáveis. E para isso eu preciso analisar meu estoque, preciso analisar os produtos que eu vendo mais, aqueles produtos que eu vendo menos. E nessa análise de estoque, eu vejo se tem produtos que já estão há muito tempo lá parados, que eu posso fazer promoções para renovar esses produtos, né? Porque não adianta eu estar um produto parado lá no estoque, aí eu deixo de ganhar. Então, às vezes é melhor eu vender aquele produto, às vezes até perdendo naquele produto, para que eu possa ter caixa para investir em novos produtos, para que minha empresa venha girar e realmente o estoque esteja alinhado realmente com as minhas vendas. Então, não é vantagem nenhuma ter estoque alto. Por isso que eu falo com muitos empresários, assim, assim, olha, mantenha o seu estoque de acordo com as suas vendas. Claro, se eu vendo 500 mil, meu estoque não vai ser só 500 mil. Ou seja, eu tenho que atender, e também depende, né, de empresa para empresa, porque tem empresa que consegue adquirir seu produto rapidamente. Às vezes, seu fornecedor está no mesmo município, às vezes entrega com uma semana, com 15 dias. Então, fica mais fácil para ele se planejar a reposição de mercadoria. Mas quando seu produto leva mais tempo, às vezes 30 dias para você receber, ou se você é fábrica, né, como eu atendo algumas empresas de confecção, e às vezes o produto
demora 45 dias para ficar pronto, né? Desde a compra do fornecedor, né? Da chegada da mercadoria para a produção e para estar na prateleira para vender, às vezes leva 45 dias, então ela tem que se planejar com, com antecedência, né? Bem antes, para poder se programar. Então, de certa forma, esse estoque pode ficar um pouco mais alto. Mas quando eu tenho essa visão clara, eu sei de tudo que eu compro, de tudo que eu vendo, se eu registro todos os números, e eu consigo ter essa visão de longo prazo, analisar um ano inteiro, por exemplo, ou 2 meses, como é que foi o mês de maio em relação ao mês de abril, aí fica fácil eu tomar algumas decisões, né? E essa empresa aqui já era esperado um aumento de faturamento no mês de maio, e a empresa se programou com o estoque, por isso que deu um resultado líquido aqui negativo, mas já era de se esperar, né? Que tivesse um resultado menor ali, embora o faturamento de abril também foi pequeno, assim, a gente esperava que tivesse a meta era maior, a gente ter um faturamento maior aqui, mas, de certa forma, maio também nos surpreendeu, teve um faturamento maior do que o esperado, e aí, de certa forma, compensou aí o resultado negativo do mês de abril, né? A margem de contribuição a gente já falou. E aqui a despesa fixa também é importante que faça essa análise aqui da despesa fixa, né? Para ver se houve aumento ou queda nesse mês aqui, né? Porque a despesa fixa, como eu falei, é para ela estar mais ou menos ali equilibrada. Ou seja, se houve um grande aumento em um mês ou se houve uma queda, é importante que eu fique atento a essas informações para que ela não distorça aí o meu resultado, né? E aqui a gente sabe que teve uma alteração aqui no pagamento de salário, mas foi porque a empresa finalizou o pagamento de salário e a gente tem esse cuidado de registrar tudo na medida que ele acontece. Se eu paguei hoje o salário, eu vou registrar hoje. Se eu paguei um fornecedor hoje, eu vou registrar com data de hoje, para que eu tenha mais essa visão clara do meu fluxo de caixa, né? Porque, por exemplo, assim, hoje contador, quando faz a DRE, se teu contador não te dá uma DRE, você pode pedir a DRE. Ele faz essa análise de lucro também, mas ele faz pela competência. Se sua empresa comprar R$ 1 milhão, por exemplo, em um determinado mês, isso vai refletir naquele mês diretamente, mesmo que você pague em 10 vezes, em 5 vezes, assim. Ou seja, aquele valor entra no mês. E aí pode distorcer teu resultado. Você, poxa, esse mês eu tive 500 mil de prejuízo, por exemplo. Depende do porte da sua empresa, se você comprou 100 mil, eu tive 50 mil de prejuízo, alguma coisa dessa. E, na verdade, aquilo não é realmente o teu lucro ou prejuízo real, porque você fez uma compra maior naquele mês, né? E às vezes as tuas vendas não refletiram tanto quanto foi a sua compra. Por isso que é bom fazer as duas análises, tanto a análise de competência, que aí é pelo que entra e pelo que sai, e a análise do fluxo de caixa. Na prática, é o quanto você pagou e quanto você recebeu, porque às vezes você pode também vender parcelado para o teu fornecedor e vai aparecer um valor ali alto que na verdade aquele dinheiro não entrou. Perdão, você vendeu para o teu cliente parcelado, né? Você botou no boleto ou fez no crediário. Aí, se você olha só a competência, aquelas vendas todas vão entrar naquele mês e na prática você não vendeu tudo dentro de um mês só, né? Aquilo foi parcelado e não, você vai considerar que deu um lucro para a tua empresa também e na prática aquilo não aconteceu. E aí, continuando aqui, a gente vê a despesa de pessoal, né? Que também teve um aumento, mas a gente já sabe, está dentro aqui das despesas fixas. A despesa com máquinas e equipamentos, também aqui não teve grandes alterações. E aqui, algumas empresas que não aparecem nessa, mas outras empresas vai aparecer também despesas com veículos. Algumas empresas que a gente faz essa análise também, a gente coloca ali, como essa empresa não tem, já teve até, mas não tem veículos assim para entrega, para atender a empresa, aí ela não consta ali o veículo, né? Mas se sua empresa tem veículo, se você gasta com veículo, gasta com manutenção, gasta com combustível, é bom que essa informação também esteja clara. E ela, de forma separada,
até para no futuro você tomar uma decisão. Assim, se você está gastando muito com manutenção nesse carro, para você analisar se vale a pena trocar por um carro mais novo, né, que gaste com menos manutenção, porque e aí você olha isoladamente aquela informação de tudo que você está gastando, se houve um aumento de combustível, se diminuiu, o que você gastou ali, você tem um controle que depende da empresa, isso também tem um impacto significativo aí no resultado. E aí analisa os investimentos, a gente vê aqui que gasta com marketing, gasta com consultoria e o lucro operacional, aquilo que eu tinha falado. Aqui o lucro operacional em maio do ano passado foi 107 mil, em abril desse ano foi menos 88, em maio 123, que você vê que no ano passado a empresa pagava um empréstimo. A gente pagou 43 mil de empréstimo e aqui teve um reflexo no resultado. Embora teve um lucro operacional de 107 mil no mês de abril, mas o lucro operacional diminuiu os 43 de pagamento de empréstimo, ficou 64 mil. Esse ano já tinha liquidado todos os empréstimos, ela aqui em abril ficou no negativo, mas a gente já sabe que foi por causa das compras, gastou muito aqui com o fornecedor. Deixa eu marcar aqui para ficar mais visível. Deixa eu ver até se eu aumento, se eu consigo aumentar aqui a tela. Porque a gente já sabe que o resultado nesse mês se refletiu bastante por causa das despesas com o fornecedor. E aí, quando a empresa tem essa clareza, porque ela fechou no negativo aquele mês, aí fica mais fácil ela tomar as decisões de onde ajustar valor, de onde ajustar preço, para que ela volte a ter lucro, né? Deixa eu voltar aqui para o fluxo de caixa. E aí, como você pode ver aqui, ela gastou 368 mil, que só de fornecedores isso representou 86% do resultado da empresa, né? E a gente sabe que a média aqui de custo dessa empresa, e eu digo a gente sabe, mas eu já sei, porque eu fiz toda a análise do ano passado da empresa e sei que a média com o fornecedor não é essa. A gente viu que em maio do ano passado ela gastou 43% e esse mês de maio ela gastou 48%, como a gente pode ver aqui, maio desse ano e maio do ano passado, né? Ou seja, e aí é importante que a gente analise essas informações no tempo para que nos dê clareza, porque se eu olho só aquele mês isolado, talvez eu não tenha parâmetro para saber se aquele valor está bom, se não está, se a empresa está gastando muito, se está gastando pouco. Então, tudo isso aí é importante, certo? E a partir aí da análise do fluxo de caixa, você viu que assim, eu demorei mais um pouco, que eu fui explicando cada informação ali, mas você é empresário, assim, você pode fazer uma análise dessa rapidamente e já identificar o que precisa fazer. E a partir daí, né, criar um plano de ação. Eu também trouxe um modelo aqui para a gente olhar, que é um plano de ação. Não sei se você conhece o 5W2H, que aqui ele vai dizer o que você vai fazer, como, quem vai fazer, o início que vai começar, o fim, onde vai acontecer, por quê, né? E qual o custo, quanto vai custar isso para a empresa, né? E eu trouxe alguns exemplos aqui, separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Aí, como? Fazer as movimentações da pessoa física em contas separadas e definir um prolabore mensal. Quem? O dono, com apoio e orientação da consultoria. Início a definir com o dono da empresa e não tem fim, porque depois que você começar essa separação, aí você não volta mais a movimentar na conta da empresa. Isso aí de forma permanente, onde na empresa, né? Por quê, né? Por que fazer isso? Aumenta o controle financeiro a fim de criar estratégia de aumento de lucro. E aí não tem custo, né? E da mesma forma as outras, atualizar estoque no sistema e acompanhar mensalmente, registrar todas as contas a pagar e pagamentos efetuados, e tudo isso a gente fala como e o porquê, né? Então, tudo isso a gente vê que foi de forma rápida, a gente faz uma análise,
O empresário ele vai poder tirar um tempinho desse só durante um mês para ele fazer essa análise. Claro, hoje a gente, como consultoria, tem outras análises avançadas que a gente faz, mas que talvez a gente traga em outro momento, assim, de analisar, às vezes, outros gráficos, analisar onde a empresa consegue aumentar o lucro, se baixando despesa fixa, custo variável, né? A gente tem uma ferramenta que é o turbinador de lucro, que vai analisar ali o preço, qual o impacto de aumentar o preço, né? A gente faz alguns testes, aumenta o preço para ver se cai muito as vendas, se não cai. Às vezes, a despesa fixa, analisa ali se eu reduzir 5% minha despesa fixa, quanto isso reflete no meu lucro, aumento de custo variável, diminuição nas vendas, aumento de vendas. Toda essa análise a gente faz também, que aí seria algo mais avançado, mas só com essa informação do fluxo de caixa, o empresário já consegue ter uma visão clara para que ele possa tomar uma decisão, certo? Então, toma a decisão de ter os controles na tua empresa, de caminhar certo para que a tua empresa possa crescer cada vez mais, tá certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.